Em continuidade ao tema que temos trabalhado, e pensado para as nossas vidas, para cada pessoa participante da nossa igreja, e como igreja, crescer na vida com Deus, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do 2º verso, nós vamos então pensar, meditar trazer algumas reflexões, algumas colocações a respeito desse texto que vai nos ensinar a respeito da importância na vida das provações, Poder pensar um pouco nesse crescimento a partir das provações. E aí vamos ler então Tiago capítulo 1, a partir do verso 2, que diz assim: Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supunha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Ó Deus, colocamos os nossos corações e as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Colocamos os nossos corações para que Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, trabalhe, ó Deus, no interior do nosso ser. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender sobre as experiências da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar como oportunidades para crescimento. Por isso colocamos os nossos corações, debruçamos diante da palavra do Senhor, para que o Senhor nos ensine através da palavra do Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Certa vez eu recebi nessas muitas mensagens, que a gente recebe por WhatsApp, uma lista de coisas que nós comumente reclamamos. A gente reclama porque tem que trabalhar amanhã, na segunda-feira, reclama porque o metrô está cheio, ou reclama porque o trânsito está carregado, daqui a pouco começam as aulas e o trânsito fica carregado mesmo. A gente reclama porque o professor marca 2, 3 provas na semana. Enfim, reclamamos tantas coisas. E aí, nessa mensagem, a pessoa sugeriu o seguinte: então vamos tirar essas coisas da sua vida. Vamos tirar o trabalho, vamos tirar o transporte, vamos tirar as provas na universidade, no colégio. De repente, aquelas coisas que nós reclamamos, elas fazem parte, elas são a nossa própria vida. Eu sou daqueles que entende que para poder a gente aprender com Deus, não necessariamente nós precisamos passar por provações, não precisamos passar por sofrimentos. Você não precisa ir atrás de sofrimentos, você não precisa buscar situações de dor para aprender com Deus, porque os sofrimentos e as dores virão por si só, porque faz parte da vida, Desde o nascimento, o bebê já para poder vir ao mundo, para poder expor-se diante desse mundo que vive, ele chora, e se não chorar, lhe é dado uma tapa para poder expressar o choro, e assim já vem com dor. De modo que faz parte da vida as provações, as perdas, faz parte da vida as frustrações, e sempre precisamos pensar como é que lidamos com elas. Porque, na verdade, as provações são grandes oportunidades que Deus nos coloca para que nós venhamos a aprender, para que nós venhamos a amadurecer. Belo propósito para o ano que se inicia: crescer com Deus na vida. Tantas coisas nós podemos integrar ao nosso crescimento com Deus, o nosso trabalho.
a nossa família. E experiências boas e ruins, todos nós já passamos e todos nós vamos passar ao longo do ano que já se iniciou. Mas nós não precisamos chamar o sofrimento, ele por si só vem. As provações, as situações difíceis, as angústias, tudo isso faz parte da vida e tudo isso é motivo então de nós refletirmos de como nós lidamos com as situações difíceis para que possamos aprender diante do Senhor. Tiago, ele vem falar da importância das provações como meio de se alcançar a perfeição e a integridade. Há algumas colocações a respeito desse texto, quando diz que nós podemos alcançar, para que sejamos perfeitos, como diz no verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. De que perfeição o apóstolo Tiago está falando aqui no texto? Porque quando nós pensamos em perfeição, pensamos em algo que não há absoluto defeito, algo que não tem mais o que ser melhorado. Há pelo menos duas posições. Uma é que esse texto está dizendo que perfeição aqui quer dizer maturidade, chegar a uma certa maturidade, né? E nesse sentido não se chega à maturidade simplesmente porque se é adulto. Mas uma criança de 1 ano, é sinal de maturidade dela que ela esteja já começando a andar, né? Aliás, as crianças hoje estão tão rápidas, né, que para falar e para andar, né, que 1 ano já se espera que realmente esteja dando os primeiros passos, né? Mas uma criança de 1 ano, ela tem maturidade para andar, é o que se espera, né, do seu corpo biológico, e por isso ela está madura para isso, e ela está madura então para começar a desenvolver a fala. Tiago vai nos falar então dessa perfeição, dessa maturidade. Mas a palavra perfeição também pode falar de algo ideal em que estamos sempre em busca. De modo que de um jeito ou de outro, nós somos chamados a valorizar as provações para que busquemos, seja uma maturidade razoável na vida, seja para estar em busca sempre de algo ideal e de algo que, de fato, não tem mais o que esperar a correção, algo que talvez não, com certeza só aconteceria depois da morte, na vida eterna após a morte, né? Mas essa perfeição, portanto, pode ser tanto no sentido de maturidade, como pode ser no sentido de buscar algo sempre ideal, de modo que nós estamos em busca de algo. Daí nós precisamos valorizar então as provações, e ele diz então no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ora, quem é aqui de sã consciência a princípio que vai dizer assim, não, eu adoro passar por provações. As provações são coisas tão boas. Nenhum de nós de sã consciência vai dizer assim, olha, eu gosto de passar por provações. Mas o fato é que elas vêm. E aí nós precisamos então, como diz o texto, valorizar as experiências da vida, como ele diz aqui, tendo por motivo de toda alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. E quando nós enfrentamos as situações com alegria, quando nós enfrentamos as situações com espírito positivo para poder enfrentar, né, as dificuldades, nós, na verdade, temos força, nós encontramos no Senhor uma possibilidade imensa de ver na provação, de ver na situação de sofrimento, algo que possa trazer alegria ao nosso coração. Nós precisamos, então, valorizar a provação e colocar diante do Senhor como algo de valor, como algo que pode ser motivo de alegria para as nossas vidas. Há uma compreensão a respeito de como as pérolas são formadas nas ostras, né? As ostras, na verdade, elas formam pérolas através de corpos estranhos, seja um parasita, seja uma pedra que adentra-se ali no seu interior. E, na verdade, cada vez que um grão de areia, por exemplo, entra numa ostra, ela sofre uma forte dor. Ela é tomada pelo sofrimento naquele instante, é algo intenso. Mas na própria ostra existe uma substância chamada nácar,
que ele envolve aquela pedra, né, com essa substância e assim vai protegendo a ostra das dores e do sofrimento. Mas primeiro ela precisa passar por dor, por sofrimento. E aí então é que se formam as pérolas. Na verdade, ostra que não é ferida, ela não forma pérola. E aí nós precisamos pensar que as experiências da vida, sejam as boas ou sejam as difíceis, vão nos colocar sempre em situações em que nós somos chamados a valorizar cada experiência. Se for uma experiência de dor, elas também precisam ser valorizadas, elas precisam ser colocadas diante do Senhor como uma oportunidade singular de crescimento. Há um sambista da década de 70 que nem se projetou muito na música brasileira, né? Mas ele tem uma canção, né? O ouro e a pedra, o ouro e a madeira. Ele diz assim: o ouro afunda no mar, madeira fica por cima. A ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Na verdade, é através da experiência da dor que muitas vezes nós podemos experimentar a pérola que pode surgir dentro de nós. A pérola que nós podemos ser na vida. E aí nós precisamos sim aproveitar e agradecer a Deus pelas experiências, ainda que dolorosas, para trazer ao nosso coração como oportunidade que Deus nos dá para que nós amadurecemos, para que nós alcancemos essa perfeição e essa integridade, seja no sentido de um amadurecimento, seja no sentido da busca daquilo que não tem mais necessidade de correção, mas que nos leva à vida, que nos leva a essa busca de buscar sempre as melhoras. A igreja de Corinto, quando ela participava da ceia do Senhor, era uma igreja que se reunia não para melhor, e sim para pior, porque uns não esperavam pelos outros. De modo que, como comunidade, nós também podemos aproveitar as provações. Como famílias, nós podemos aproveitar as provações. Como indivíduos, nós podemos aproveitar as provações para que busquemos as melhoras, para que nos reunamos, para que vivamos para melhor. De modo que ao longo do ano de 2019, nós podemos sim crescer na vida com Deus e poder colocar diante dele os nossos corações, para que o nosso coração a nossa vida seja marcada pelo crescimento, seja marcado pela maturidade. Quantas coisas nós podemos colocar diante do Senhor? Quantas situações pode trazer a nossa reflexão e examinar a nós mesmos, como foi o momento da ceia, em que nós podemos colocar o nosso interior e pensar nas nossas relações, nos nossos medos, pensar naquela situação de conflito familiar, naquela situação de conflito dentro do ambiente da igreja, do ambiente de trabalho, e poder colocar as nossas vidas para refletir e amadurecer. Porque todas essas situações são situações importantes para que nós enfrentemos, a fim de que alcancemos a perfeição e a integridade, a maturidade, a fim de que vivamos a partir do que Deus coloca nas nossas vidas. Porque na vida nós passamos por situações boas, e o apóstolo Paulo diz: sei passar por todas as coisas, sei ser humilhado e sei ser honrado. De tudo tenho experimentado, tanto momentos de carência como momentos de abundância, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. De modo que se nós retirarmos os sofrimentos, se nós tirarmos as experiências que muitas vezes até pedimos a Deus para que elas se afastem de nós, nós estamos, na verdade, lançando fora uma grande oportunidade de crescimento. Eu me lembro que, quando eu fazia a 5ª série, que hoje é a 6ª, né? Que aí mudou, né? Na matemática a gente deixou de ver cálculos mais elementares e passou a ver fração, números decimais, né? Noção de infinito para a direita e para a esquerda, né? E na cabeça da gente aquilo ali era um momento crucial. Eu me lembro que tocava uma sineta na escola
E quando tocava aquela sineta, me dava uma angústia tão grande no meu coração, porque vai começar a aula de matemática. Quantas angústias nós vivemos, né? Então, não vamos pensar que provação é coisa de adulto, né? As crianças de 10, de 11 anos de idade, as de 5, né? Todas elas, né? Todas estão passando também por suas provações. Mas todas elas necessárias para o crescimento. E se nós lançássemos fora as experiências que nós chamamos de negativas, né? A vida acabaria. Eu me lembro de uma palavra do pastor Levi, que foi pastor de famílias na nossa igreja. Ele disse que o casamento é algo que, com o tempo, você começa a gostar até das manias que você reclama do outro. Se tirar aquelas manias do outro, você vai sentir falta daquilo no casamento. E não é verdade? Né? Quantos de nós, se pararmos para pensar, né, é o pai que fica reclamando do filho, o filho que fica reclamando do pai, mas alguns, se deixar de reclamar, a gente começa a dizer: o que é que está acontecendo, né? Está até fazendo falta aquela reclamação. A vida é feita, portanto, de experiências, sejam elas agradáveis ou não, mas que nós podemos integrar ao nosso crescimento e podemos refletir à luz da palavra de Deus como uma oportunidade que Deus nos dá para que, lançando um alvo, nós enfrentemos então as dificuldades com alegria. E aí nós precisamos pensar nesse alvo, que é essa perfeição, que é esse coração íntegro. Ou seja, a melhor coisa que nós podemos pensar para as nossas vidas é que nós podemos ser pessoas melhores. Em que é que eu preciso melhorar? E com alegria, não cabisbaixo, não com o coração cheio de culpa e de peso, porque isso não vai ajudar você a reconstruir, isso não vai ajudar você a se reconciliar, isso não vai ajudar você a restaurar algo no seu coração, mas com alegria, com contentamento, né? Acordar, dormir hoje, acordar amanhã, né? Dormir já na expectativa de amanhã ser um novo dia, e em plena segunda-feira você dizer assim, né? Estou acordando cheio de vida, cheio de vontade, porque eu vou enfrentar todas as minhas dificuldades e vou enfrentar todos os meus desafios, seja onde for, mas eu vou enfrentar com alegria. E vou aproveitar aquela situação, aquele chefe chato, vou aproveitar aquele trânsito ruim, vou aproveitar, né, aquela pessoa da minha família que nós não estamos muito bem em relacionamento, e vou aproveitar tudo isso para aprender algo. E eu vou agir no sentido de procurar também ajudar com que essas relações e a minha vida e a vida do outro seja melhor. Portanto, eu posso enfrentar com alegria, eu preciso enfrentar com perseverança. O texto vai nos dizer: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como nós precisamos, no tempo atual, aproveitar realmente as experiências da vida, ainda que frustrantes, ainda que dolorosas, para desenvolver em nós a perseverança. Essa capacidade de ser constante. Essa capacidade de ir além. É mais do que paciência, né? A paciência às vezes é uma questão de momento, mas é você ser constante, até você experimentar o fruto da sua busca, da sua perseverança. Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas são dadas a não sentir dor. As pessoas, todos nós somos convidados, né, a fugir da dor e do sofrimento. É natural do ser humano muitas vezes isso, mas é inevitável que ela existe, então ela precisa ser enfrentada, e precisa ser enfrentada com perseverança. A palavra de Deus vai nos dizer em Coríntios: sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor nenhum trabalho é vão. Portanto, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor em perseverança, em constância. E as provações, então, nos ajudam a produzir isso que é um fruto do Espírito Santo. Aliás, nós já temos aqui 2 frutos, né? A alegria e a perseverança, como um meio, como um produto, né, da ação de Deus nas nossas vidas. De modo que nós podemos enfrentar as dificuldades com alegria e podemos enfrentar as dificuldades com perseverança, com constância. Certa vez eu ouvi de um pastor, né, falando sobre os frutos do Espírito Santo,
o amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, perseverança, enfim, todos aqueles frutos. E ele disse, todas essas qualidades podem ser encontradas em alguém que não tem Cristo como seu Salvador. Todas essas qualidades alguém pode demonstrar na sua vida. Mas melhor é quando nós temos isso como fruto do Espírito Santo de Deus. É quando a partir da nossa relação com Deus, nós percebemos aquilo que nós precisamos melhorar. Às vezes é o domínio próprio. Para que fruto do Espírito Santo mais necessário que nós precisamos amadurecer dentro de nós, nos nossos tempos? Conter os impulsos, conter a superatividade, conter a manifestação da ira através de sentimentos, muitas vezes, mas muito carregados de ódio. E tudo isso nós precisamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de aproveitar as experiências, para que venhamos amadurecer. Mas para isso precisamos de perseverança, para que venhamos a desenvolver em nós, permitir que o Espírito Santo de Deus desenvolva em nós o seu Santo Espírito, os frutos do Espírito, a alegria e a perseverança. E o texto continua nos dizendo, e a perseverança deve ter ação completa, ou seja, é preciso que eu permita que Deus venha agir na minha vida. É preciso que eu venha dar tempo para que as coisas aconteçam. Eu me lembro que uma vez o pastor Nalon nos trouxe uma ilustração de uma galinha que tinha acabado estava chocando os ovos, e os pintinhos estavam para nascer. E aí os pintinhos estavam ali dentro dos ovos, beliscando os ovos, tentando sair daqueles ovos. E aí tinha um pai e um filho, e aí o filho muito pequeno disse assim, pai, eu vou ali ajudar aqueles pintinhos a quebrar aquela casca do ovo para que eles possam sair dali. Aí o pai disse assim, o pai mais experiente disse, não, meu filho, eles precisam passar por essa experiência, para que daí eles já tenham força para poder viver. Quantas vezes nós prescindiríamos das provações, das dores, mas que elas são importantes para que nós venhamos a desenvolver em nós, para que venhamos dar tempo para que venha produzir em nós o fruto da perseverança e para que venha produzir em nós a perfeição e a integridade, e em nada sermos deficientes. Seja dado como maturidade, seja dado como algo que nós estamos em busca. Nós precisamos agradecer a Deus, precisamos colocar diante do Senhor as nossas experiências e perseverantemente, dando tempo para que essa obra seja completada. E assim nós vamos de fase em fase, passando por provações e de fase em fase amadurecendo, de fase em fase aprendendo com o Senhor a partir das próprias experiências da vida. Interessante que ainda dentro da matemática, eu venci aquele medo da 5ª série, que hoje é a 6ª série, mas quando chega na 8ª série, que hoje é a 9ª, aí tem aquela tal de equação de 2º grau, É outro momento difícil. E aí vem o primeiro ano do ensino médio, que é outro ano crítico. E aí vem o primeiro semana de aula na universidade. Eu não me lembro aqui, não sei dizer quantos aqui, passaram por verdadeira angústia e aflição na primeira semana na universidade. Mas eu me lembro que cada professor passava uma tuia de material para ler, você ficava doidinho e eu ficava pensando, poxa vida, eu era feliz e não sabia. O ensino médio parecia coisa difícil, mas não era, porque agora eu estou enfrentando um nível dito superior e aí outros desafios são colocados diante de nós. Mas aí depois vem a formatura e você termina a universidade, e aí você pensa, quando você entra, se você vai fazer engenheiro, todo mundo chama você de engenheiro, Se é psicólogo, na primeira semana já é psicólogo, E se você é programador, enfim, mas quando termina você me diz, será que eu sou engenheiro mesmo? Será que eu sou professor? Será que eu sou advogado?
ficam aquelas indagações, porque a vida vai sempre nos colocando diante dos desafios, diante das provações. E, na verdade, o profissional se faz diante desses desafios. De modo que a dor e o sofrimento que nós muitas vezes queremos negá-lo, queremos fugir dele, na verdade vai servir de mote para que nós demos um salto, né? E a vida é sempre assim. E aí casa-se, né? E aí vem o casamento, as experiências novas, e aí vem o primeiro filho, e aí se aprende a ser pai, se aprende a ser mãe. Aí depois os filhos se casam, saem de casa, e aí vão viver o tal do ninho vazio, outro desafio. Mas tudo isso pode ser vivido com alegria. Mas pede de nós que nós sejamos o quê? Perseverantes. Para que alcancemos a perfeição e a integridade. A palavra de Deus vai nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, são chamados segundo a sua vontade. Todas as coisas, no seu conjunto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade. É no conjunto delas que nós vamos experimentar as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, né? Há uma expressão de Charles Chaplin, que também vi essa semana, que diz assim, né? O dia perdido é o dia que nós não sorrimos. Todo dia é dia para sorrir. Todo dia, apesar das lutas e das dificuldades, nós podemos esboçar uma alegria e nós podemos, com isso, ter força para perseverar. E com isso nós podemos experimentar, né, o fruto de Deus nas nossas vidas, né, através da ação do seu Santo Espírito. E ele diz que quando nos faltar sabedoria, quando as coisas derem errada, porque alguma coisa em nós precisamos melhorar em termos de sabedoria. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Ele tem o dom da liberalidade, né? Ele, por excelência, ele é liberal, no sentido de dar tudo do bom e do melhor para nós. E nós podemos pedir a Ele sabedoria. Sabe qual é o problema nosso, muitas vezes, quando nós vamos pedir sabedoria? Como não só sabedoria, como muitas coisas. É porque nós esperamos uma mágica. Veja, não é nem milagre não, viu? É mágica. Porque o milagre é algo muito profundo. O milagre na Bíblia, ele tinha o objetivo de manifestar o reino de Deus ao coração daquele que estava vendo o milagre. O milagre não era para a exaltação de si, da pessoa que tem o dom de fazer um milagre naquele momento, ou um sinal, ou uma maravilha, ou uma cura. Mas muitas vezes nós estamos esperando, nós chamamos até de milagre, mas nós estamos esperando mágica. E aí deixamos de aproveitar o melhor da vida, porque a vida, o gosto dela está justamente em enfrentar as situações e vencê-las. Em perceber como nós somos capazes. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E poder experimentar em nossas vidas a vitória que podemos ter, a graça de vencermos situações no Senhor. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando. E quantos de nós já não vimos pessoas, às vezes, adoecidas no leito da dor, mas que estão gratas, são capazes de louvar a Deus. Veja, não é o tipo do problema, meu problema é maior do que o seu, não é isso. Né? Às vezes a pessoa é capaz de engolir um camelo, mas se engasga com um mosquito. E aí nós podemos pensar que todas as experiências são importantes, e todas elas vão nos ajudar a buscar essa melhora. E aí muitas vezes nós precisamos pedir a Deus sabedoria. O livro de Provérbios vai nos dizer que o princípio da sabedoria, o que é? É o temor ao Senhor. E aí tem uma passagem em Provérbios que vai dizer assim: se me buscares, se alçares a voz
a mim, se ouvir os meus mandamentos, se buscares a minha presença. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 2. A partir do verso 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, preste bem atenção, se, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, ele vai dizer, entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Veja que a sabedoria e o conhecimento de Deus não são milagres, não são coisas de plim-plim, né? Que vêm assim. Quando na verdade pedimos sabedoria, quando nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude através das provações, nós estamos pedindo a Ele que Ele nos ajude enquanto nós caminhamos, enquanto nós vivemos. De modo que o entendimento do que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esse vem a partir de uma busca. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse lá nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus: buscar-me, batei, e abrir-se-vos-á. Buscai, e achareis. Pedi, e dar-se-vos-á. Na verdade, ele está querendo ver o quanto nós valorizamos aquilo que é a própria vida. O quanto nós podemos valorizar aquilo que é a experiência da vida, da qual tem as coisas agradáveis e tem as coisas desagradáveis, que geralmente nós chamamos de provações. E aí é nessa busca, e muitas vezes nós precisamos pedir a Deus sabedoria. E Ele diz, devemos pedir com fé. Ou seja, a partir da nossa relação com Deus. Quantas situações nós percebemos que é Deus que está permitindo que aquilo aconteça, né? Outras nós não temos tanto discernimento, mas nós podemos experimentar a presença dEle, que é aquilo que há de mais precioso. E é uma oportunidade, então, que nós temos de desenvolver a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho, Jesus Cristo disse, olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser a este monte, sai daqui e vai para ali, você, se fizer isso, você vai ser capaz de transportar esse monte daqui para ali. Mas quais são os montes que nós precisamos remover, né? Será que é um monte de pedra, né? Será que é um monte, sei lá, alguma coisa concreta? Ou se não, muitas vezes, o nosso interior, as nossas lutas, o nosso amor, a nossa falta de amor, a nossa capacidade de perdoar, a nossa tolerância, a nossa intolerância, a capacidade de fazer bom uso da língua. Provérbios também vai nos dizer que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que dela fizer bom uso, dela viverá. De modo que Deus nos dá a oportunidade, pede para que nós peçamos a Ele sabedoria, e Ele vai nos colocar diante da vida, para que nós aprendamos com as experiências, para que nós venhamos a amadurecer, para que nós venhamos sempre estar em busca mas a partir da nossa relação com o Senhor. Por isso Ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e ela tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que neste ano nós venhamos experimentar crescimento em todas as áreas, né? Crescimento espiritual, crescimento nas emoções, crescimento nas relações familiares, crescimento nas relações no ambiente da igreja. Nós temos uma oportunidade singular. Seja a dor que você está passando, seja intensa, seja leve
ou não está passando por nenhuma dor, mas tudo é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer com o Senhor na vida. Por isso que nós podemos pensar que é na vida que nós crescemos com Ele. Que Deus então nos abençoe e nos dê de sua graça para que venhamos experimentar esse crescimento ao longo do ano. Que Deus nos dê a graça de estar sempre na presença do seu Filho Jesus Cristo. Permitir sempre que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento e nos dê a capacidade de refletir antes de agir. Que nos dê a capacidade de amar, de perdoar. Que nos dê a capacidade de viver melhor neste mundo. Que Deus a todos abençoe.